Meu nome é Rafael, sou médico hematologista e consultor de hematologia do Laboratório Sabin. Hoje a gente vai falar aqui sobre coagulação intravascular disseminada, ou simplesmente CIVD, nos estados obstétricos. Bom, nosso objetivo aqui hoje é discutir um pouco da coagulação intravascular disseminada, ou simplesmente CIVD, especificamente dentro da obstetrícia. O objetivo, então, é, na verdade, a gente criar uma estratégia de abordagem da CIVD para diagnóstico, definir quais são as situações em que isso deve ser feito e também estabelecer como se tratar a CIVD. Bom, a CIVD é devida a um desbalanço entre os fatores coagulantes e anticoagulantes do sangue, né? Inicialmente, na primeira etapa da CIVD, o que existe é uma preponderância dos fatores coagulantes. Então, existe uma preponderância do fator de coagulação intravascular propriamente dita. Posteriormente, à medida que esses fatores vão sendo consumidos pela própria doença que está desencadeando, então há uma preponderância dos fatores anticoagulantes e o que predomina, então, é o quadro de sangramento. Toda vez que a gente pensa em CIVD, o que a gente pensa são quadros catastróficos com pacientes sangrando por todos os poros. Mas o objetivo, na verdade, é que a gente previna que esse quadro ocorra e que a gente não faça o diagnóstico quando o paciente já tem esse tipo de manifestação. Então nós temos que ficar bem atentos para as causas da CIVD. E tudo isso começa dentro da cascata da coagulação. Bom, nós todos aprendemos a cascata da coagulação como sendo aquela via intrínseca e a via extrínseca, mas isso é algo que acontece apenas in vitro, ou seja, apenas no tubinho do laboratório. Na verdade, quando a gente fala da cascata da coagulação em vivo, a gente está falando de algo muito mais complexo, que começa com a exposição do fator tecidual por algum tipo de lesão. Esse fator tecidual vai se juntar com o fator 7, junto com o cálcio e localizado ali naquela região onde tem uma membrana, vai desencadear um processo então de ativação de outros fatores e mantém aquela noção de cascata da coagulação exatamente por isso, porque são sequências de ativação, mas a gente não trata mais de um fator ativando o outro, mas sim de complexos, que são chamados de complexos tenase e protrombinase, que vão então sequencialmente ativando até que é gerada a fibrina, que é o produto final da cascata da coagulação. Então tudo é desencadeado pelo fator tecidual ou simplesmente fator 3, também chamado de tromboplastina ou CD142. O fator tecidual ele está protegido do contato com as células do sangue pelo endotélio. Porém, em algumas situações de inflamação, como em qualquer situação de infecção, por exemplo, a exposição do fator tecidual não só por essas células do endotélio, mas também pelos monócitos circulantes, ou seja, passa a ter uma predisposição à ativação da cascata da coagulação fora de um sítio de lesão endotelial propriamente dito. E em situações de inflamação, como por exemplo quando o indivíduo tem uma infecção grave, isso acontece de forma disseminada. Então os monócitos ativados começam a expor o fator tecidual, aquela inflamação local na região do endotélio também aumenta a expressão do fator tecidual e isso desencadeia então um processo disseminado de coagulação. E isso vai levar então naquele balanço que a gente falou no início, inicialmente vai ter uma predominância dos fatores pró-coagulação, eles vão se exaurindo e no final das contas há uma propensão a sangramento. E isso a gente tem que entender que está acontecendo em todos os órgãos do corpo. Aqui a gente tem um exemplo do que acontece no rim, existe formação de fibrina dentro do glomérulo. Então o processo do CIVD deve ser entendido dentro do processo que leva no final à falência de múltiplos órgãos. Então esse processo de formação de fibrina leva então à dificuldade de a oferta de oxigênio e outros nutrientes para esses órgãos. Bom, a gente tem que sempre estar pensando nas condições predisponentes para CIVD. A mais comum é a sepse e as outras vão ser então trauma, lesão tecidual, neoplasias, malformações vasculares, falência hepática, reações tóxicas ou imunológicas
e aquilo que a gente agrupa globalmente como sendo as catástrofes obstétricas. Por que essas catástrofes obstétricas chamam tanta atenção? Porque a própria gestação é um ambiente propício à coagulação. Por que isso acontece? Primeiro, existe expressão de fator tecidual pela placenta. Segundo, existe uma inefetividade do complexo de anticoagulantes por redução mesmo da quantidade de anticoagulantes que está presente no plasma. Existe produção do inibidor da ativação do plasminogênio tipo 2 pela placenta, existe aumento dos níveis do inibidor da via do fator tecidual e um aumento de fosfolípides no sincício trofoblasto. Tudo isso leva como consequência a um ambiente pró-trombogênico e que, associado a alguma outra agressão, pode então iniciar o processo de coagulação intravascular disseminada. Com relação especificamente a essas intercorrências obstétricas, a gente observa que a CIVD pode ocorrer na embolia de fluido amniótico, no óbito fetal, na síndrome HELP, nos estados de eclâmpsia e ou pré-eclâmpsia, no descolamento prematuro de placenta, na placenta prévia, no aborto infectado, em infecções intrauterinas, na hemorragia pós-parto e na esteatose hepática da gestação. Chama bastante atenção a hemorragia pós-parto, porque a gente sempre imagina que a hemorragia é uma consequência de um problema da coagulação, mas o sangramento também inicia o processo de ativação da cascata da coagulação e se esse sangramento perdurar, ele pode levar também a CIVD, gerando um ciclo repetitivo que vai levar a um aumento do sangramento. Então, para eu pensar em diagnóstico de CIVD, eu tenho que pensar nos testes laboratoriais. Que tipo de teste que eu preciso para dar o diagnóstico de CIVD? Eu preciso de um teste que me mostre que está havendo, então, ativação da cascata da coagulação. Idealmente, os mais sensíveis são o complexo trombina-antitrombina, ou simplesmente TAT, o fibrinopeptídeo A, o fragmento 1+2 da protrombina, os peptídeos 9 e 10 e a dosagem de fibrina livre, a pesquisa de fibrina livre. Todos eles são extremamente sensíveis para o desencadeamento do processo da coagulação. Entretanto, na prática clínica, o que está disponível nos laboratórios clínicos são o PDF e o D-dímeros. Os dois são extremamente sensíveis também para a ativação da cascata da coagulação e servem como guia para direcionar que existe, então, esse processo no nosso paciente. Existe uma diretriz da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia e nessa diretriz foi estabelecido, então, um protocolo de abordagem dos pacientes com CIVD. Esse protocolo foi publicado em 2001 e ele tem sensibilidade de 93% e especificidade de 98% para o diagnóstico de CIVD. Em que consiste, então, esse protocolo? Primeira coisa, eu tenho que responder se a doença de base está associada à coagulação intravascular disseminada. Como a gente discutiu, tem que ter algum motivo para ter se iniciado a CIVD. Se não existe um motivo, não tem nem por que eu começar a pesquisar se o paciente tem CIVD ou não tem CIVD. Uma vez que eu respondi essa pergunta de forma positiva, então existe um score para ser pontuado, né? Esse score, quando dá maior ou igual a 5, ele significa que o paciente tem CIVD. Se ele der menor que 5, então significa que eu tenho que repetir daqui a 2 dias. Por que eu vou repetir e não simplesmente excluir o diagnóstico de CIVD? Porque se eu comecei o meu algoritmo, se eu passei da primeira pergunta, quer dizer que eu tenho uma condição que predispõe a CIVD. Então eu tenho que permanecer na suspeita da CIVD. Bom, em que consiste então esse score? São pontuados plaquetas, a quantificação de PDF e D-dímero, o tempo de protrombina e o fibrinogênio. De tal forma que, se o paciente tem mais de 100 mil plaquetas, eu não vou pontuar. Se ele tem entre 51 e 100 mil plaquetas, vai pontuar com 1 ponto. Se tem menos de 50 mil plaquetas, 2 pontos. Se a dosagem de D-dímeros ou PDF for normal, não vai pontuar. O paciente que tem leve aumento vai ter, então, uma pontuação de 2, um grande aumento, 3 pontos. O tempo de protrombina, que está aumentado em menos de 3 segundos em relação ao controle, não pontua. De 3 a 6 segundos recebe 1 ponto, mais de 6 segundos, 2 pontos. E o fibrinogênio acima de 100 pontua com 0 e abaixo de 100 pontua com 1 ponto. De novo, lembrando, o limite aí para a gente fazer o diagnóstico é um score de 5.
E esse score ele não tem valor apenas para diagnóstico da CVD. Esse score ele tem um significado prognóstico também. Aqueles pacientes que têm um score da ISTH acima de 5 têm uma mortalidade visualmente maior. E quanto maior o score, maior a mortalidade do paciente. Para segmento do meu paciente, uma vez que eu já fiz o diagnóstico de CIVD, eu preciso então monitorar o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativada, o fibrinogênio e a quantificação de plaquetas. Por que eu tenho que monitorar todos esses parâmetros laboratoriais? Porque, eventualmente, se meu paciente precisar de alguma intervenção, eu vou utilizar esses valores, então, para indicar a terapia transfusional. O dedímero não é necessário porque o dedímero, uma vez alterado, vai demorar muito para normalizar. E não existe terapia associada ao dedímero, apenas a esses outros que a gente comentou. Toda vez que a gente vê um distúrbio de hemostasia laboratorial, vem aquela angústia de tratar o distúrbio laboratorial. Então existe uma dicotomia com relação à abordagem do tratamento, seja transfundir sempre meu paciente, que exista alteração, e existem também diretrizes que questionam essa conduta, sugerindo que é melhor evitar ao máximo a transfusão. O ideal na CIVD é um meio termo disso. Então a gente vai transfundir se o paciente tiver sangramento, se o paciente for para algum procedimento ou se ele tiver no pós-operatório imediato. Então essas são as condições para que seja indicada a transfusão. E a transfusão tem qual objetivo? Manter a quantificação de plaquetas acima de 50 mil, manter o fibrinogênio acima de 100 e uma hemoglobina entre 7 a 10 gramas por decilitro. Isso vai ser feito então com transfusão de concentrado de hemácias, de plaquetas, de crioprecipitado ou de plasma fresco congelado. Outras abordagens que podem ser encontradas na literatura são o uso da antitrombina 3 recombinante, a proteína C ativada, o uso profilático de heparina e o uso do fator 5 ativado. Desses aí, a proteína C ativada já foi retirada do mercado, foi retirada no ano passado pelo laboratório responsável, exatamente porque não tinha nenhum efeito positivo nos pacientes com CIVD. Com relação aos outros, existe uma revisão do grupo da Cochrane, uma revisão agora de 2011, que mostra então, de todas essas abordagens que existem, uso de heparina não fracionada, danaparoide, inibidores da protease sintéticos, antitrombina recombinante, fator 7 ativado, e as conclusões dos autores é que não é possível determinar se qualquer dessas intervenções é benéfica, efetiva, ou se causa um mal para o paciente durante a gestação, tendo o paciente o diagnóstico de CIVD. Então a gente tem que lembrar do mais importante quando a gente está tratando um paciente com CIVD, é que a gente não deve tratar as alterações laboratoriais. O mais importante quando a gente tem um diagnóstico de CIVD é tratar a causa. Porque se eu não trato a causa, passo a tratar apenas o sangramento do paciente com a hemoterapia, esse paciente vai continuar com o motivo do distúrbio de hemostasia dele sendo debelado. Como é que a gente deve abordar? Uma vez que eu tenho suspeita clínica, vai ser feito o score da ISTH. Confirmei CIVD, vou seguir então para exames diários. Paciente tendo sangramento, a gente vai repor os hemocomponentes. E isso sendo feita a avaliação diariamente do meu paciente até o distúrbio de hemostasia estar normalizado. Se meu paciente não tiver o score de CIVD da ISTH com pelo menos 5 pontos, então eu vou repetir a cada 2 dias enquanto eu tiver suspeita. Mas não é só isso. A gente tem que lembrar do fator mais importante, que é tratar a doença de base. Se eu não trato a doença de base, nada do que está seguindo aí para baixo no algoritmo vai ter qualquer vantagem. Muito obrigado.